Good morning, 601. Vamos dar continuidade à explicação do capítulo 4, School is School, ok? Vamos lá? Let's go! Nós temos aí o dare to be. O que vem ser o dare to be? É o dare mais o verbo to be, is ou are, ok? Então, nós temos aqui na frente, there is. There is é o nosso verbo haver no sentido de existir. Só que nós usamos quando a frase está no singular, ok? E o there are também é o nosso verbo haver no sentido de existir, só que no plural. Quando a gente usa o there are, o verbo não, a frase estará no plural, ok? E como que eu faço a forma afirmativa? Affirmative form. A forma de nós formarmos uma frase na forma afirmativa é seguindo essa regrinha. There is mais o substantivo no singular, ok? Então, eu tenho, no início da frase, eu tenho que escrever o there is, vai vir um artigo, nesse caso aí é o a, book on the desk. O a é o artigo indefinido, um e uma. O book é o substantivo no singular, porque não tem o s, on the desk, ok? Essa é a regra e é a posição. There is, mais o artigo indefinido a, mais o substantivo no singular e o restante da frase, que no caso aí é on the desk. Segundo exemplo, there is an erase on the table. Eu já tenho aí o there is, mostrando que a frase está no singular na forma afirmativa. O an antes da palavra, antes do substantivo eraser. Por quê? A palavra eraser começa com a letra E, que é uma vogal. Então, quando eu tenho um substantivo que inicia com uma vogal, que no caso aí é a letra E, eu tenho que usar o artigo indefinido an. Mas para eu fazer essa regrinha, também não posso só observar que a palavra ou o substantivo, no caso, comece com a vogal, porque ela também tem que ter um som de vogal, ok? On, e aí o restante da frase que vem on the table. Então, eu tenho dois modelos, there is a book e there is an erase. Essas duas frases estão no singular, na forma afirmativa, affirmative form. There are mais substantivo no plural. Então, quando eu quero pôr uma frase no plural, eu uso there are. Então, eu, como modelo, there are books on the desk. Vocês podem observar que quando eu uso a frase no plural, o que acontece? Os artigos a e am, elas desaparecem da frase, eu não posso usá-las, tá? E a palavra book, eu acrescentei um S, indicando que ela foi passada para o plural. Então, there are books on the desk. Let's go. Negative form. Negative form é a forma negativa da frase, para eu passar a forma negativa. There isn't mais substantivo no singular. Então, nós vimos anteriormente que there is é a forma afirmativa, a forma negativa de there is é there isn't. Modelo. There isn't a book on the desk. Ok? Então, é o there isn't, mais o artigo a, mais o substantivo book no singular, on the desk. Então, book começa com uma consoante B, por isso que eu usei o artigo a. Ok? Outro exemplo. There isn't an erase on the desk. Então, there isn't é a forma negativa, o artigo an, erase porque o substantivo começa com uma vogal e tem som de vogal,
e está no singular. E o restante da frase, ok? Nesse caso aí, quando eu ponho a frase no plural, na forma negativa, como que vai ficar? Ficará there aren't mais substantivo no plural. Então, there aren't any pens here. Vocês podem observar que não tem o artigo a e nem o artigo en na frase. E a palavra pen, que é caneta, foi acrescida de s, indicando plural. Esse N, ao usá-lo, está mostrando que a forma também está na negativa, ok? Então, there aren't any pens here. Não há, não existem nenhumas canetas aqui. Interrogative form, forma interrogativa. Como eu ponho? Primeiro, a regra, vocês têm que observar a posição das palavras. Então, forma afirmativa. There is a book on the desk. Na interrogativa, eu pego o is, que é o verbo to be, ponho ele na frente e depois eu escrevo a palavra there. Então, só é uma troca de posição das duas palavras. There is, ok? Então, passa a ser is there. Is there a book on the desk? E não posso esquecer de trocar o ponto final pelo ponto de interrogação. Isso quando a frase é no singular. Eu uso there is, forma interrogativa, is there. Plural. There are cats on the desk. There are cats on the sofa. Essa frase está na forma afirmativa, plural. Forma interrogativa, eu passo o verbo to be are, que está indicando plural, depois a palavra there e o restante da frase. Então, ficará are there cats on the sofa? Também tenho que ter atenção no ponto. Na forma afirmativa é ponto final, na forma interrogativa é o ponto de interrogação, ok? Então, there is a book on the desk, forma afirmativa. Is there a book on the desk? Interrogativa. There are cats on the sofa, forma afirmativa. Are there cats on the sofa? Forma interrogativa. E aí nós temos contraction. O que é o contraction? É a forma de contração, é a forma abreviada das palavras, ok? Então, minha forma abreviada de there is, there's, é a mesma coisa. Então, eu só posso usar o there is na forma afirmativa. Também posso usar there's na forma afirmativa, ok? Aí, e o there are? There are não tem forma abreviada, forma de contração, ok? There is not é a forma negativa. Forma abreviada negativa, there's not. There is not, forma negativa. Forma abreviada negativa, there isn't. Então, eu tenho duas formas abreviada negativa. Na forma there is not e there isn't, ok? E na forma do plural, forma abreviada do there are, ficará there are not. Forma abreviada, there aren't. Repetindo, não tem forma abreviada de there are na forma afirmativa. Só tem na forma negativa, que é o there aren't. Ok? Então, por hoje, terminamos. Ok? Kiss, kiss and bye, bye.